Eu estou fazendo estudos sobre os profetas menores, que são os profetas cuja obra, revelação, cujo livro na Bíblia são mais curtos. E eu estou pregando no livro de Joel. E o profeta Joel, ele profetizou principalmente 3 coisas. Essas 3 coisas aconteceram no tempo histórico, no tempo que ele estava vivendo, mas ele predisse também para o futuro. É o que nós chamamos de profecias de dupla referência, que acontecia no momento que ele estava vivendo, mas também fazia alusão para eventos que viriam no futuro. A primeira mensagem eu preguei sobre a praga dos gafanhotos e o que isso representa. Se você não ouviu, você pode ir no YouTube da igreja e ouvir essa mensagem. E hoje eu quero falar sobre o tema do Espírito Santo. Porque Joel, ele profetizou o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele pediu que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Jesus, quando ele estava entre os discípulos, ele foi orientando sobre a descida do Espírito Santo. E ele disse assim: é importante que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o outro Consolador não poderá descer. Quando ele disse o outro Consolador, ele disse, porque o Consolador está entre vocês, mas agora ele estará em vocês. E foi isso que aconteceu no Pentecostes, Jesus ressuscitou na Páscoa, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E ali começou a era da igreja. A era onde o Espírito Santo habita dentro daquele que se entrega a Deus. Você sabia que na era da lei e não da graça, nós vivemos agora na dispensação da graça. Porque Jesus Cristo veio, morreu e agora nós estamos na era da graça. Na era da lei e antes da lei, o Espírito Santo só habitava em pessoas que eram ungidas para uma obra especial. Ele não habitava em todos que criam em Deus. Mas agora na era da igreja, o Espírito Santo de Deus habita dentro no Espírito, no nosso Espírito, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra no seu Espírito e nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Isso não é lindo? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você é templo do Espírito. Gente, vocês imaginam, vocês têm ideia do que é isso? A gente não para pensar muitas vezes. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, resolveu habitar dentro de você. Isso é tremendo. Há um grande poder em nós e é isso que nós precisamos entender e é sobre isso que eu quero falar. Joel, ele profetizou, lá no capítulo 2, 28 e 29, diz assim, ele profetizando: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel, quando ele profetizou isso, ele estava profetizando de algo que aconteceria plenamente no futuro. E isso aconteceu na festa de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, Jesus havia ressuscitado, deu instruções a ele e subiu aos céus. Antes de subir, Jesus disse: vocês ficam em Jerusalém, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Em Atos 2, 15 e 18,
relata o que aconteceu. Eles estavam orando e desceu o Espírito Santo sobre eles e eles começaram a falar em línguas estranhas. E eles então estavam provavelmente num ambiente fechado, mas ali eles começaram então a profetizar, cheios do Espírito Santo, em outras línguas, e saíram para pregar o Evangelho. Como era uma festa, né? A festa de Pentecostes, Jerusalém ficava cheio de judeus vindo de todas as partes, que falavam muitas línguas. E eles saíram e eles então falavam em línguas. E todos os povos entendiam nas suas próprias línguas. E o povo então viu isso e ficou dizendo, alguns disseram: puxa vida, eles estão sendo visitados por Deus, algo sobrenatural está acontecendo. Outros diziam: não, eles estão embriagados. E aí Pedro responde o que estava acontecendo no texto de Atos 2, 15 e 18. E diz assim: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ou seja, Joel tinha falado: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Glória a Deus, coisa tremenda. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo que habita em nós. Você sabia que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai continuar atuando na terra, não é, para que pessoas sejam salvas, mas não vai mais habitar em pessoas? Nem nos 7 anos de tribulação. Quando a igreja for levada, não é, que nós que estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar atuando, mas já não vai mais habitar no homem. Então essa é uma dispensação, são tempos especiais de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, a gente pode ficar horas e dias estudando a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas eu li o Atos dos Apóstolos para trazer essa mensagem. Então eu vou abordar algumas coisas que falam sobre o Espírito Santo no livro de Atos. Alguns acham que o Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos do Espírito Santo, porque a palavra Espírito Santo aparece muitas vezes nos Atos dos Apóstolos, porque os Atos dos Apóstolos todos foram feitos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então podemos dizer que foram atos do Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, lá no Atos dos Apóstolos do Espírito Santo, né? Nós entendemos que o Espírito Santo, ele dá poder para falarmos da parte de Deus. Quando nós falamos, nós sabemos que palavras têm poder de vida e de morte. É por isso que é tão importante a nossa palavra. Deus nos elegeu para que nós fôssemos os mensageiros do Evangelho, das boas novas, que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e todos que creem no seu sacrifício têm a vida eterna. E o poder do Espírito Santo, ele é capaz de nos dar a direção, dar as palavras certas e o poder tremendo através das nossas palavras. No livro de Atos, a gente vê que Davi, ele profetizou pelo Espírito Santo de Deus. A gente conhece Davi como o grande rei, mas Davi foi o grande profeta, porque quando ele foi ungido por Samuel, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e tudo que Davi fez depois da unção que ele recebeu de Samuel, foi pelo Espírito Santo.
Amém? Ele venceu Golias pelo Espírito Santo. Ele venceu as guerras, onde ele matava 10 milhares, enquanto Saul só matava milhares pela ação do Espírito Santo em sua vida. Mas ele também teve poder em suas palavras, porque Davi, através do Espírito Santo, ele recebeu a profecia e profetizou. Em Atos 1, 16 e 17, fala parte dessa profecia. E diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Davi profetizou sobre a traição de Judas. Em Salmo 41, 9, um salmo de Davi, Davi diz o seguinte: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Quando Davi profetizou, quando Davi escreveu essas palavras, ele estava se referindo da maneira que Jesus seria traído entre um dos seus, aquele que sentava à sua mesa. Mas Davi também, ele viu e profetizou a ressurreição de Jesus. Lá em Atos 2, 25 e 28 diz assim: porque a respeito dele diz Davi, diante de mim sempre vi o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me-ás de alegria na tua presença. Aqui, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, e ele disse assim, olha, Davi disse isso. Davi, ele disse que o seu corpo não veria corrupção. E isso não se referia a ele, porque ele morreu, né? Foi sepultado e não ressuscitou. Ele estava falando da ressurreição de Jesus. Lá no Salmo 16, 8 a 11, né? Ele estava dizendo exatamente essas palavras, que aqui Lucas relatou em Atos. Ele viu Jesus à destra do Pai, à direita do Pai, porque ele não viu corrupção. Jesus morreu e ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Amém? Olha, Davi, ele viu sobre a rejeição que Jesus sofreria. O grande profeta, ele viu tanta coisa. Davi, ele teve um vislumbre da atuação de Jesus, que seria o seu descendente, aquele filho de Davi, que entraria um dia em Jerusalém, seria aclamado o filho de Davi, e esse título significava o descendente de Davi, que há de sentar no trono de Davi e reinará em Jerusalém, a partir de Jerusalém, todas as nações da terra. Davi viu tudo isso, Deus mostrou para Davi. Davi, através do Espírito Santo, foi profetizando. Profetizou sobre a traição de Judas, profetizou sobre a ressurreição de Jesus, profetizou sobre como Jesus morreria. Ele profetizou através do Espírito Santo tantas coisas. O Espírito Santo foi falando através de Davi. Um dia Jesus, ele vai voltar e ele vai sentar no trono de Davi. Isso acontecerá no milênio. E você sabia que nossa igreja desceremos com ele e reinaremos com Cristo nas nações da terra? É por isso que vai haver justiça na terra. Mas o Espírito Santo deu poder para Davi profetizar todas as coisas. Você sabia que tudo que Jesus fez, inclusive aquilo que ele falou pelo Espírito Santo? Jesus, Filho de Deus, ele não começou a sua obra sem o Espírito Santo.
Quando Jesus foi até João Batista e João Batista batizou a Jesus, vocês lembram o que aconteceu? Veio sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de pomba. E ali os céus se abriram e Deus falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E só depois disso Jesus começou o seu ministério e Jesus falava pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 1:2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ou seja, Jesus deu os mandamentos para os apóstolos, ou seja, Jesus deu todo o ensinamento e instrução aos apóstolos pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus falou foi pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. É por isso que ele fez tudo isso. Agora eu e você somos ungidos com o Espírito Santo. E este poder que Jesus, que através de Jesus atuou através do poder do Espírito Santo. Nós podemos também atuar através do Espírito Santo, com poder nas nossas palavras. E em todas as coisas, hoje nós somos a boca de Deus, porque Jesus escolheu a mim e a você para falar sobre as boas novas da salvação. A palavra de Deus diz que os anjos anelavam viver esse privilégio. No entanto, o Senhor escolheu a mim e a você e nos deu todas as ferramentas e nos deu poder através do Espírito Santo para isso. Os discípulos falaram pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz assim, Jesus falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber para falar, para profetizar, para proclamar, para serem minhas testemunhas. O Espírito Santo, nós já temos o que nós precisamos. Os discípulos também profetizaram grandes coisas através do Espírito Santo. Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, os discípulos, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vocês sabem que teve um momento que Pedro foi preso. E o anjo apareceu para Pedro, tirou Pedro da prisão, ele estava algemado entre soldados. No entanto, o anjo apareceu, tirou Pedro de lá, e quando Pedro foi encontrar com os discípulos, eles estavam orando. E eles estranharam, acharam até que era o anjo de Pedro, não era Pedro. Eles estavam orando, pedindo para Pedro ser solto, e quando Deus soltou Pedro, eles falaram: será que é Pedro? Mas aqui diz que eles oraram. Depois daquele momento, quando a perseguição começou, quando começou a ser acirrado a perseguição para que eles não pregassem mais o evangelho, sabe o que eles fizeram? Eles oraram e com intrepidez eles pregaram mais. Então, o poder do Espírito Santo, ele nos dá essa coragem. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. E é esse espírito de poder que nos capacita a termos força e ousadia para falarmos de Jesus. Se você é tímido, se você não tem coragem de falar aquilo que Jesus fez na sua vida, os testemunhos,
É hora de você pedir para que o Espírito Santo encha a sua vida. É hora de você buscar o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, porque uma das coisas que acontece quando o Espírito Santo visita um lugar, é o que? Um grande mover de salvação. Como aconteceu na igreja primitiva, na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram, depois 5.000 pessoas, e quanto mais perseguição eles sofriam, né? Houve uma grande perseguição em Jerusalém, eles foram se espalhando, foram pregando o evangelho, abrindo igreja em todos os lugares, porque o Espírito Santo era com eles e não havia intimidação. A gente, quando celebrou o Pentecoste aqui, a gente falou sobre os avivalistas. Quem assistiu? Né? Um dos avivalistas que nós falamos, né, que os adolescentes falaram, foi John Wesley, que foi fundador da igreja metodista. Ele afirmava que o centro da vida cristã está relacionado com a medida que temos intimidade com Jesus Cristo. Jesus é quem nos salva, nos perdoa, nos transforma e nos oferece vida abundante de comunhão com Deus. Mas ele valorizava e recuperava em sua prática a ênfase na ação e na doutrina do Espírito Santo, como poder vital para a igreja. Porque o que ele enfatizava, o relacionamento com Jesus, intimidade, mas a busca do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem a manifestação do Espírito Santo, não há poder. Não há poder para falar, para pregar o Evangelho. E nada pode nos segurar quando o Espírito Santo se manifesta através de nós. Perseguição não segura o povo de Deus. Aliás, a igreja cresce quando há perseguição, porque quando há muita frouxidão, né, a igreja se acomoda. Então é importante que nós aproveitemos a janela de oportunidade que temos no Brasil, que temos em muitas nações, porque agora está chegando o fim dos tempos, Jesus está voltando, e nós sabemos que Jesus quer que nós falemos como nunca, que preguemos o Evangelho, seja testemunha para a sua família, para as pessoas que estão do seu lado. Se você tem vergonha de começar a falar, comece a contar os feitos do Senhor na sua vida. Né? Comece a contar histórias, aquilo que Deus faz, que Deus há de fazer grandes coisas. Você sabe que John Wesley, ele foi um grande avivalista. E ele foi profetizando, pregando o Evangelho. Ele ia de cavalo, ia passando, ia trazendo avivamento nos lugares, até que ele fundou a própria igreja, porque a igreja anglicana que ele participava, né, na Inglaterra, o perseguiu pela forma espontânea com que ele levava o Evangelho. Ele incluía as mulheres para pregarem o Evangelho. Ele foi um inovador. Mas vocês sabem porque esse homem, ele foi capaz de cumprir aquilo que Deus tinha para ele? Por causa da ação do Espírito Santo na sua casa. Você sabia que a mãe dele teve 19 filhos? E só 9 chegaram à vida adulta? Ela era capaz de orar de 2 a 3 horas por dia. Ela educava os seus filhos com rigidez, falando do Evangelho. Ela tinha, uma vez por semana, tempo com cada um deles para falar do Evangelho. Eles aprendiam a ler através da palavra de Deus, ela os ensinava. E nasceu então, e cresceu nesse ambiente John Wesley, que fundou a igreja metodista. Então a gente percebe que no ambiente onde o Espírito Santo é invocado, onde o poder é manifesto, Deus opera grandemente. Então invoque o Espírito Santo através das suas palavras, das suas orações na sua casa. Amém? Nós temos que trazer o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas e para as nossas casas. O Espírito Santo de Deus, ele mostra o caminho que devemos andar.
No mundo onde há tanta insegurança, o que devo fazer, para onde vou? O Espírito Santo de Deus atua traçando o seu caminho. Ele vai dizendo, vai por aqui. Quando não é de Deus, Ele te impede de caminhar. Mas você tem que andar na esfera do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, orando para o Espírito Santo dirigir os seus passos. Quando você levantar de manhã, diga, Espírito Santo, me dirige hoje. Espírito Santo, me mostra o que devo fazer. Espírito Santo, me dê poder para falar aquilo que o Senhor deseja de mim e não palavras vãs. O Espírito Santo vai te mostrando o caminho. No livro de Atos, a gente vê como que a igreja nasceu em grande poder. E o 12º discípulo, na minha opinião, foi o apóstolo Paulo. Porque a gente sabe que Judas, né, traiu Jesus e se suicidou. Então os discípulos precisavam do 12º. E eles tiraram sorte e elegeram um lá. Que a gente nem lembra o nome. Quem lembra o nome do 12º escolhido? Matias. Mas ninguém conhece, nem eu lembro. Mas quem não conhece Paulo? Atos dos Apóstolos, até o capítulo 8, fala da igreja. Depois, até o 28, fala de Paulo. Quem você acha que é o 12º? Na minha opinião, é Paulo. Porque Paulo foi escolhido por Jesus. Jesus apareceu a Paulo. Ele não recebeu a pregação de ninguém, não. Ele, lógico, ouviu falar, ele era zeloso, um judeu zeloso. Ele ia atrás daqueles que pregavam o evangelho, que eram discípulos de Jesus, para matá-los, porque ele era zeloso na sua fé, na fé judaica. Então ele achava que aquilo estava contaminando o judaísmo. Mas Jesus apareceu para ele quando ele estava indo para Damasco com cartas, não é, dos líderes, dos fariseus, para matar, para aprisionar aqueles que pregavam acerca de Jesus. E Jesus aparece para Paulo. E depois tem toda aquela história onde Paulo entrega a sua vida para Jesus. Paulo então é treinado, ele fica 3 anos buscando ao Senhor. Depois ele vai para Antioquia, no discipulado com Barnabé. Eu só sei que passam-se 14 anos antes que Deus chama ele para a primeira viagem missionária. A gente lê Atos e pensa assim que Paulo se converteu e no dia seguinte ele estava viajando para ser missionário. Não foi assim, não. Passaram-se muitos anos. Mas na primeira viagem missionária que ele estava, o Espírito Santo falou com ele sobre o caminho que ele deveria ir. Lá em Atos 13, 2-4 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Espírito Santo respondeu a eles quando eles estavam buscando: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando a igreja estava orando e jejuando, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo fala: separai a Barnabé e a Paulo para uma viagem. E eles, dirigidos pelo Espírito Santo, tomaram um rumo. E é isso que acontece. Tudo que é feito tem que ser feito pelo Espírito Santo. Então não faça nada na sua vida sem orar e buscar a Deus, que o Espírito Santo vai mostrar para você: olha, você pode mudar de casa. Essa casa é sua, para você. Você pode mudar de negócio, você pode mudar de emprego ou não. Quando você buscar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus mostra qual é o caminho que você deve seguir. Aqui na igreja sempre acontece assim. No nosso ministério, tudo que nós vivemos não foi planejamento humano. Outro dia eu estava conversando com o Lamartine, uma pessoa, um discípulo nosso perguntou: pastor, o que você vai fazer agora? Porque a gente estava falando sobre algumas coisas que gostaríamos de fazer ainda. E ele falou: o que é que vocês vão fazer agora? Qual é o próximo passo?
O Lamartine olhou para mim, eu olhei para ele, depois a gente foi conversar em casa. Tudo o que aconteceu na nossa vida não foi previsto por nós, nada. Nada, 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 nenhum plano. O Espírito Santo foi dirigindo. É uma coisa interessante, quando nós éramos jovens, fundando a igreja, no começo da igreja, a gente começou a conhecer a obra do Espírito Santo através das curas, dos milagres. E eu e o Lamartine e eu, nós decidimos que a gente queria ir para os Estados Unidos, para Tulsa, Oklahoma, para aprender lá com o Kenneth Hagin como andar no poder do Espírito Santo. Aí tentamos de tudo ir para lá. Eu tinha o visto já para ir para os Estados Unidos. O Lamartine tentou 3 vezes com 3 negativas. E o dia que nós desistimos de ir para lá, ele recebeu o visto. E coisa mais interessante, uma das vezes, a última vez, eu estava orando com a Érica. A Érica era pequenininha, tinha uns 5 anos. Eu falei, filha, vamos orar. Porque o papai foi pedir o visto, e Deus precisa dar o visto, esse visto para nós, para a gente ir para os Estados Unidos estudar. Aí eu orei com ela com 5 anos virou para mim e falou assim, mãe, Deus me falou que o pai não vai para os Estados Unidos agora não. Ele vai muitas vezes, mas agora não. Aí eu virei para ela e falei, ai filhinha, então vamos orar para ele não ficar triste. Dito e feito. Aliás, Deus falou muitas vezes através da Érica, quando ela era pequenininha. E grande também, mas pequenininha era demais. Eu orava com ela, ela falava, mãe. Eu falava, ai, lá vem coisa. E Deus não deixou a gente ir para Tulsa. Não fomos. No ano seguinte, o Lamartine começou a estudar sobre Nova Era. Fez eventos em muitos lugares, né? Por conta disso foi conhecido. Começou com um programa de televisão. A gente tinha um programa de televisão que pegava a nação inteira. Hoje em dia, a televisão é muito segmentada. Naquele tempo, transmitia para todo lugar. E Deus usou muito ele. Deu um chamado para a política. Ficamos 10 anos envolvidos com essa causa. E aí nós entendemos que não era para ir para Oklahoma, para Tulsa. Mas olha que coisa incrível. A nossa filha, a Érica, e o Ramon foram para Tulsa estudar. Eles foram realizar o nosso sonho. E a Érica engravidou do John lá, né? E na hora do parto, eu assisti o parto. Eu estava lá na sala, em Tulsa, Oklahoma, meu neto nascendo lá. E naquele momento, quando ele estava nascendo, eu falei, Deus, o Senhor é incrível. Quer dizer, incrível. Ele é crível. Deus é crível, mas Deus é bom, Deus é tremendo. Um sonho que a gente tinha tanto tempo, Deus disse não, mas Deus fez, realizou aquilo através da nossa filha. E nós, Deus que disse um não para a gente ir para Tulsa, nós temos um neto nascido em Tulsa. Amém? Glória a Deus. Deus faz essas coisas na vida da gente. E outras coisas tantas, que a gente queria fazer uma coisa e Deus falou, não, faz outra. Na segunda viagem missionária de Paulo, olha que coisa incrível. A palavra diz assim, Atos 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai impedir você a sair do caminho que Deus tem para você trilhar, se você estiver buscando o Espírito Santo. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Meu querido, confie em Deus. Diga, Senhor, eu vou para tal lugar. Se não for do Senhor, fecha a porta. O Espírito Santo vai te impedir. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo numa visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino.
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia e falou, vai para a Macedônia. Como que ele falou? Através de uma visão. Porque qual é a linguagem do Espírito Santo? Línguas estranhas, sonhos e visões. Deus fala conosco através de sonhos, fala conosco através de visões. E Paulo teve uma visão, ele viu um homem macedônio dizendo, passa aqui e ajuda-nos. E ele foi para a Macedônia. Uma das cidades da Macedônia que ele passou foi Filipos, onde constituiu lá uma igreja forte, a igreja de Filipenses. Ele passou por lá e num lugar onde estavam reunidos em oração algumas mulheres, Lídia, a vendedora de púrpura, se converteu e na sua casa começou uma igreja, a igreja de Filipenses. Porque Deus, através do Espírito Santo, falou, Paulo, não é para ir para a Ásia, é para ir para a Macedônia. E Deus faz isso também nas nossas vidas. Ele diz, aquele é o lugar que eu tenho para você. O Espírito Santo nos dirige. Na terceira viagem missionária de Paulo, lá estava o Espírito Santo, traçando o caminho. No capítulo 20 diz assim, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. No final da terceira viagem, ele terminou em Jerusalém. E agora, constrangido em meu Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. No fim da terceira viagem, no caminho, o Espírito Santo foi falando para ele, você vai chegar em Jerusalém, mas vai ter cadeias e tribulações. E no caminho, o Espírito Santo foi mostrando para muita gente que foi falando para Paulo. Em Atos 21:4 diz assim, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Alguns discípulos viram que Paulo ia ser preso em Jerusalém. E disseram, não vá para Jerusalém. Atos 21 diz assim, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou. Fez um ato profético, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos, provavelmente assim. E declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os que naquele lugar estavam, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Muitas pessoas foram recebendo a revelação do Espírito Santo. Paulo vai ser preso em Jerusalém. Mas ele tinha que ir para Jerusalém porque Deus falou para ele ir para Jerusalém. Só que os discípulos que o amavam não queriam que ele fosse preso, mas ele sabia que ele precisava ir. Tanto é que o Senhor aparece a ele, quando ele é preso em Jerusalém, o Senhor aparece a ele, está lá em Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, o Senhor quem é? Jesus. Disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus falou para ele, quando ele foi preso em Jerusalém e deu testemunho diante do sinédrio, dos religiosos que o acusavam, queriam que ele morresse. Jesus apareceu para ele e falou assim, você deu testemunho aqui, agora importa que você chegue a Roma. Ele chegou a Roma, ele foi até Roma, porque Deus assim o quis, mostrando no todo o trajeto através do Espírito Santo que o Senhor era com ele. Deus pode ter algo inusitado para você na sua vida, mas o Espírito Santo vai te dirigindo e ele vai te mostrando o que há de fazer. Eu gosto muito de buscar o Espírito Santo para saber o que há de ser. Eu sou muito curiosa sobre o futuro.
O Lamartine já é mais contido. Eu gosto de saber. Um dia a gente estava numa reunião de oração com a pastora Marluce. E a pastora Marluce começou a orar por mim. Eu caí no chão, né? Visitada pelo Espírito Santo. E eu comecei a ter uma visão. Eu saía do meu corpo. O meu espírito saía. E eu fui em 5 lugares diferentes. E o Espírito falou: esses são os lugares e os momentos que vocês vão viver. Já passamos 2 deles. O primeiro deles foi, a gente estava no outro salão e eu entrava num lugar assim. Eu entrava no lugar e à direita tinha um prédio que era na horizontal assim. E Deus falou assim: essa vai ser a próxima igreja. É exatamente essa aqui, que a gente entra pelo estacionamento, tem um prédio horizontal à direita. A outra igreja, quando a gente foi para Pio 11, um dia eu tive um sonho. A gente estava num outro salão. Eu tive um sonho que a gente saía da nossa casa e nós passávamos numa rua que tinha muitas árvores e a gente chegava num prédio, num espaço. Aí Deus falou: essa vai ser o próximo templo que vocês vão ter. E era exatamente isso que acontecia. A gente saía do Brooklyn e andava ali pela aquela avenida e entrava na Pio 11. Eu nem me lembro o nome da avenida, mas cheia de árvores por todos os lados. O Espírito Santo fala através de sonhos, visões. Eu me lembro uma vez, eu quero contar o testemunho aqui, porque a gente lê tanto na Bíblia o que Deus fez, mas Deus faz hoje, faz na sua vida. Eu sei que você tem um testemunho também. Amém? Todos vocês têm. Eu estou contando o meu, que eu estou com o microfone aqui. Tenho privilégio. Mas olha, uma vez, o Lamartine tinha programado a ir para Nova York. Ele tinha terminado um dos 4 anos como deputado em Brasília, um mandato, e ele estava muito cansado. Isso era em dezembro. E ele tinha ainda milhas, e ele falou assim: eu quero passar uma semana em Nova York descansando. Aí eu falei para ele: eu não vou, porque eu não gosto de frio, não vou para Nova York em dezembro. Aí ele falou: então vou chamar o pastor Daniel. Aí o Daniel topou, eles compraram a passagem para ir para Nova York. Uma semana antes, eu estava entrando na igreja, a Marluce me viu e falou: Lilian, estou vendo você com mala, você vai viajar. Eu falei: Marluce, não vou viajar, você está enganada. Quem vai viajar é o Lamartine, e ele vai com o pastor Daniel. Ela falou: não, pode preparar as malas que você vai com ele. O que aconteceu? Naquela semana, a minha sogra, que não tinha nada, ficou doente. Mas doente assim, levemente doente. Ela começou a ter alteração de pressão. Foi no médico, estava tudo bem. Em uma semana, a minha sogra, sem ter uma doença, teve um infarto e morreu. E ela morreu no sábado e foi enterrada no domingo de manhã. E o Lamartine ia viajar segunda-feira de manhã. E ele falou: eu vou nessa viagem, porque já está programado e vai ser bom, porque foi uma situação muito difícil. E ele falou assim: só que agora eu não vou sem você e a Érica. Vocês vão ter que ir comigo. Me lembro que naquela hora, sabe, comprar uma passagem de última hora para Nova York para 2 pessoas foi a coisa mais cara que a gente já pagou numa viagem. Mas Deus mostrou que ele ia e que eu ia com ele. Gente, o Espírito Santo é aquele que não deixa você errar. Não deixa você entrar em furada. Se você quer fazer um negócio, clame ao Espírito Santo, veja se é dele, porque se não for, você vai entrar em furada. O Espírito Santo é o presente de Deus, é Deus em nós, que é capaz de dizer: vai por esse caminho, andai por ele. Amém? Porque Deus tem um propósito, tem uma vontade para as nossas vidas. E o Espírito Santo é aquele que não nos deixa errar em nada. Amém? Então busque a direção do Espírito Santo para a sua vida. Terceiro lugar, eu quero falar sobre os moveres do Espírito Santo. Em Joel 2:23, ele profetizando sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a chuva
que é a chuva física, mas também a gente pode fazer uma alusão ao Espírito Santo, que é chamado de chuva também. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Naquele momento, em Joel, quando ele profetizou a escassez de alimentos, porque o quê? Havia uma praga de gafanhotos e seca. E ele disse assim, se vocês buscarem a mim, buscarem a Deus, Deus vai restituir de todas as coisas. Eu vos restituirei tudo que foi consumido pelo gafanhoto. E eu farei descer sobre vocês a chuva, a temporã e a serôdia. A temporã são as primeiras e as serôdias são as últimas. Aqui a chuva serôdia era a última chuva, a chuva da primavera. As chuvas de março e abril que amadurecem os cereais da Palestina. As chuvas de primavera, porque não é a nossa primavera, é a primavera lá em Israel. Então, quando aqui Joel fala, Deus através de Joel fala, eu darei em justa medida a chuva, a temporã e a serôdia, aconteceu mesmo. Deus restituiu tudo aquilo que foi consumido e deu de volta ao povo de Israel a abundância. Mas nós podemos dizer que aquilo que foi derramado do Espírito Santo na igreja primitiva foram as primeiras chuvas. Amém? Porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, uma das imagens que nós temos é a descida da chuva que rega a terra. A ação do Espírito Santo em nossas vidas. Houve as primeiras chuvas no Pentecoste, quando nasceu a igreja, mas quando a igreja tiver para ser arrebatada, terão as chuvas, as últimas chuvas, as chuvas serôdias. E nós sabemos que esta é a geração que vai ver o arrebatamento. É a geração que viu a figueira florescer. É a geração que viu Israel voltar para a terra e estabelecer lá na terra. Eu e você vimos isso, vai ser na nossa geração que Jesus vai voltar. É isso. Se você não entende direito isso, vai ver os estudos do apóstolo sobre o Apocalipse. Nós estamos vivendo a geração da volta de Jesus. É por isso que o mal está crescendo tanto, a impiedade. Uma geração dos últimos dias. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo hoje. Nós precisamos viver as últimas chuvas. Porque precisamos de poder para viver nesse tempo onde o mal impera e tem crescido e tem dominado a vida das pessoas, as famílias, as escolas, aonde nós frequentamos, a impiedade tem crescido. O mundo se afasta de Deus, o mundo tem aversão a Deus, eles querem destruir tudo que se refere a quê? Aos princípios judaicos cristãos. Então Deus disse, o homem e a mulher saiam de sua casa e formem uma família. Não é? Homem e mulher formem uma família e tenham filhos. O mundo está dizendo, não é assim, a família não é desse jeito. Pode ser de outro jeito. A pessoa pode escolher com quem ela quer fazer a família. Isso não é invenção divina, isso é invenção humana. Porque Deus disse no Gênesis, homem e mulher. Não só esses princípios, não matarás. Tem gente que com 22 semanas quer fazer aborto e acha que não é assassinato. Aliás, assassinato é desde a concepção, tem um embrião, tem vida. E as pessoas hoje, quando ficam grávidas, gente, aqui no Brasil é assim, mas lá nos Estados Unidos vocês não têm ideia. Quando a pessoa fica grávida, sabe qual é a pergunta que se tem? Você vai querer esse filho agora ou não? É isso, é normal. E muita gente fala, agora não é apropriado. E estão matando. E hoje a gente se preocupa tanto com as guerras, o aborto mata muito mais que todas as guerras que estão vigentes agora na atualidade. Pena que eu não peguei os números. É isso que a gente está vivendo hoje. E se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós seremos sucumbidos, entendeu? Nós precisamos desse poder
Se você não tiver esse poder, os seus filhos vão ter essa mentalidade do mundo, que está cada vez mais contrária à vontade de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo, estarmos cheios de poder e andarmos nos princípios da palavra. Nós temos que orar e jejuar, é por isso que nós estamos fazendo o voto 12-12, para que venham as últimas chuvas, para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo, e isso passa pela minha busca e pela sua, passa pela nossa busca, porque o que depende de Deus, que depende de Jesus, Ele já tudo fez por nós. Agora está nas nossas mãos, a decisão é nossa. À medida que buscamos, nós temos. Tem gente que fala assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Lógico, é um pedido legítimo, mas na verdade, se nós pensarmos bem, o que a palavra de Deus diz é: enchei-vos do Espírito. Não é o Espírito Santo que vai te encher, é você que vai se encher. Essa é a diferença. Amém? Diga assim: não é o Espírito Santo que enche, eu que devo me encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, falando o poder da palavra, falando entre vós a palavra de Deus, com salmos, cantando, adorando ao Senhor, orando, tendo relacionamentos em sujeição um ao outro, enchendo a sua casa, a sua história e a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero terminar essa palavra, tinha muita coisa aqui, mas eu quero terminar essa palavra com o texto em Efésios 1:16-19, que é uma oração de Paulo aos Efésios, e diz assim: não cesso de dar graças por vós. Paulo orando pelos Efésios. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, o que ele está pedindo? Espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos espírito de sabedoria e de revelação através do quê? Do Espírito Santo. No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes o quê? A esperança do seu chamamento. Você foi chamado para algo, e foi o Espírito Santo que te chamou para essa missão. E Ele quer que saibamos qual a riqueza da glória, da herança nos santos. Nós precisamos entender qual é a nossa herança, que Deus tem para nós. Jesus morreu e Ele deixou uma herança para nós. Sabe quando um parente morre e te deixa uma herança? Jesus morreu, nosso irmão mais velho, e Ele deixou uma herança. Agora a gente tem que buscar no testamento, na Bíblia, qual é a sua herança. E aquilo que Deus te prometeu, você tem que tomar posse da sua herança. Aí você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Você precisa saber qual é a sua herança. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo quer que a igreja de Efésios, mas nós também como igreja, saibamos o quê? Qual é a esperança do nosso chamamento? Você é chamado para algo. Qual a sua herança? E qual é o poder que opera através de você? E quando falamos do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que te revela todas essas coisas, te dando o espírito de revelação e sabedoria. Então o desafio de Deus para mim e para você neste tempo, na geração do fim, porque Jesus está às portas e está voltando, é que você se encha do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos agora. Ora malamashuri kansi malashuri kansi malarala masuri kansi malashura bas. Ora kansi malashuri kansi malasura malamashuri kantiri la masura balabashula bas.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós te buscamos agora. Espírito Santo, nós queremos nos encher do Teu Espírito, do Senhor, da Tua presença em nós. Senhor Deus, desperta, Senhor Deus, desperta-nos, Senhor Deus, desse marasmo, dessa indiferença. Senhor Deus, nós queremos buscar a Tua presença, nós queremos o Senhor. Senhor Deus, nós desejamos viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, passa, Senhor Deus, neste lugar, transforma-nos, Senhor Deus, queima o nosso coração e renova a nossa vida, Pai. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Meu querido, eu gostaria que você ficasse em pé agora e clamasse para que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida, faça algo novo, que você tenha o desejo, aceite o desafio de Deus, para se encher da terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Deus está no trono, Jesus está à direita do Pai. Só que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco através do Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Mortifique a sua carne. Dê o domínio da sua vida para o Espírito Santo. Senhor Deus, queima toda a obra da nossa carne, Senhor Deus, e desperta em nós a presença, o fogo do Espírito sobre as nossas vidas, porque Joel profetizou este tempo. Este é o tempo, este é o privilégio que temos, onde o Espírito do Senhor foi derramado em nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, que nós façamos a diferença agora, hoje, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Você quer ser cheio? Você quer se encher do Espírito Santo? Diga: Espírito Santo de Deus, eu te busco agora. Espírito Santo, seja Senhor da minha vida, domine a minha vida, dirige os meus passos, me dê espírito de sabedoria e de revelação, para que eu saiba o propósito, o tesouro, a herança que o Senhor tem preparado para mim, e que eu possa cumprir, Senhor Deus, o meu chamamento em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.